Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos para mais uma aula aí da continuidade do nosso conteúdo. Estou com a apostila aqui na minha frente para tentar posicionar a câmera aqui no momento certo. Para tentar recapitular mais ou menos o que a gente tem visto, né? A gente está no capítulo 3, né? A gente está falando sobre o mundo atual, falamos sobre fluxos econômicos, mercado financeiro, falamos sobre a questão da moeda e a hegemonia norte-americana né, no mundo. Falamos sobre a formação de blocos econômicos e tal. E, pessoal, tudo isso, toda essa economia, vamos dizer assim, essa economia atual, ela está relacionada com a globalização e com a formação de uma nova divisão internacional do trabalho. E a aula de hoje é relacionada à divisão internacional do trabalho. Então, só resgatando aqui, ó. Então a gente falou sobre fluxos econômicos, lá falamos sobre mercado financeiro, depois a gente falou um pouco sobre por que os Estados Unidos é essa hegemonia e tinha muito a ver com a questão do dólar, né, que eu falei para vocês, com o fato do dólar ser um lastro da economia mundial. Falamos sobre a formação de blocos econômicos, né, e falta agora falar sobre a formação da nova divisão internacional do trabalho, como que ela era antes e como ela é hoje. Então a aula hoje, o foco é mostrar para vocês o que é a divisão internacional do trabalho, como que ela era e em que ela se transformou nos últimos anos. Mas é importante a gente destacar também aqui na apostila antes o caso da China, né, pessoal? A China hoje é um país que enfrenta a hegemonia norte-americana. Então é um país que busca, através de políticas econômicas, através da inserção dele como um país no mercado internacional, a fim de derrubar a hegemonia norte-americana e, quem sabe, um dia se transformar numa nova hegemonia. Tanto que a gente diz que o novo governo, por exemplo, o próprio governo dos Estados Unidos, tem alguns trechos aqui da apostila que eu gostaria de ler, por exemplo, ó, com a eleição da página 455, ó, com a eleição de Donald Trump em 2017, os Estados Unidos passaram a adotar um lema American First, ou seja, América Primeira. Esse slogan reflete uma política econômica protecionista, cujo objetivo é fortalecer o consumo de produtos nacionais dentro do próprio Estados Unidos. Então, houve uma crise ali nos Estados Unidos em 2008 que tem afetado muito o emprego na questão dos Estados Unidos. Quando o Trump foi eleito, ele prometia o retorno dos empregos. Segundo ele, a falta de emprego nos Estados Unidos estava relacionado com a própria globalização, com o fato da divisão internacional do trabalho permitir que as empresas norte-americanas como Nike, Coca-Cola, não produzissem mais nos Estados Unidos, e sim começassem a produzir em mercados internacionais. Então, muitas das fábricas, por exemplo, hoje de produtos norte-americanos estão na China, produzindo lá. Porque é muito barato produzir lá, compensa muito mais produzir lá do que produzir nos Estados Unidos. Quando Donald Trump foi eleito, ele prometeu que isso ia acabar, que as fábricas norte-americanas iam produzir dentro dos Estados Unidos para gerar emprego para os norte-americanos. Isso mostra uma política bem de proteção da indústria e um pouco do isolamento. Os Estados Unidos hoje ele tenta se isolar do mundo, reagrupar sua economia dentro do seu território para depois talvez abrir para o mercado internacional. Então os Estados Unidos ele era muito aberto, economicamente falando, então várias empresas dos Estados Unidos estavam espalhadas pelo mundo. Com a eleição do Donald Trump, ele resolveu pegar essas empresas e trazer de volta para os Estados Unidos para produzir dentro dos Estados Unidos, e isso abriu um espaço para a China ocupar esse espaço dos Estados Unidos. Então a gente talvez veja uma nova China atuando aí no mercado internacional. Então é importante a gente destacar isso antes. Vou fechar a apostila aqui, porque eu quero falar para vocês sobre divisão internacional do trabalho, pessoal. O que é a divisão internacional do trabalho? Primeiro de tudo, pessoal, divisão internacional do trabalho é como o mundo está dividido em trabalhos. A gente viu lá nos blocos econômicos, na aula de blocos econômicos, que os países, eles não precisam produzir tudo. Apesar deles poderem produzir tudo, eles não precisam produzir tudo. Por quê? Porque tem aquela questão das vantagens comparativas. Às vezes eu produzo uma soja boa, você produz um trigo bom. Em vez de eu produzir trigo também, eu faço o quê? Vendo minha soja boa para você, você vende seu trigo bom para mim a custo baixo e pronto, a gente faz essa troca. Isso dá base para a gente ter o que é a divisão internacional do trabalho. A divisão internacional do trabalho é como o mundo está dividido em produção. Por exemplo, um detalhe muito importante. Por exemplo, hoje eu sei que quem produz tecnologia, as tecnologias que a gente tem, nosso celular, nosso computador, tudo, são países como a China, Coreia do Sul, Europa, Estados Unidos. Eles são os produtores de tecnologia. Então, essa é a função deles nessa divisão internacional de trabalho.
Tá? Em contrapartida, quem produz alimento? Os países subdesenvolvidos. Então, os países subdesenvolvidos são responsáveis por ter a produção agrícola. E quem que faz as manufaturas? Então, assim, percebe que cada país tem uma função no mundo, né? E nessa função a gente troca esses produtos por conta da globalização de forma facilitada. Então, o país hoje ele não precisa produzir tudo por conta da divisão internacional do trabalho, de como está dividido o mundo. Tem país que é bom em produzir petróleo, tem país que é bom em produzir ferro, tem país que é bom em produzir produtos agrícolas, tem país que é bom em produzir energia, tem país que é bom em produzir produtos eletrônicos, tem país que é bom em produzir manufaturas. Então, cada país mostra o que é melhor em fazer e nisso a gente tem a troca mundial. Isso é a divisão internacional do trabalho. O interessante na divisão internacional do trabalho é você estar no topo. Como assim estar no topo? Produzir os produtos que são mais caros. Porque assim, você concorda comigo que se eu produzo um computador, ele é muito mais caro do que produzir 1 quilo de soja? Então, quem que vai ter vantagem na relação comercial? Vamos dar um exemplo assim. Você produz soja, eu produzo computador. Quanto de soja você vai ter que me dar para eu te dar um computador? Você percebe? Então, um computador meu já é o suficiente para eu comprar boa parte da sua saca de soja. Então, quem produz eletrônico tem vantagem. Por quê? Porque produz um produto muito mais caro que dá para ele trocar com qualquer um. E a divisão internacional do trabalho hoje ela é bem especificada. Já houve outras divisões internacionais do trabalho. A primeira divisão internacional do trabalho que a gente conhece é essa daqui, ó. Quando a gente tinha a época das grandes navegações. Funcionava, era muito simples, ela era. Como é que funcionava? A metrópole, por exemplo, Portugal, né? Ela produzia produtos manufaturados, tipo roupas e etc., e vendia para suas colônias. Quem que eram as colônias? Brasil. O Brasil, por sua vez, o que vendia para Portugal? Metais preciosos, alimentos e matéria-prima. Vendia para Portugal. Portugal fazia o quê? Produzia produtos manufaturados e mandava de volta. É mais ou menos assim. Ó. O Brasil produzia, por exemplo, algodão, vendia o algodão para a Europa, para Portugal. Portugal produzia a roupa e vendia a roupa de volta. O que é mais caro, o algodão ou a roupa pronta? É lógico que é a roupa pronta. Então, nessa balança, o Brasil saía perdendo. Por quê? Porque vendia, sei lá, R$ 10 o algodão e comprava a 20 a roupa. Menos R$ 10 de prejuízo, né? Então, percebe? Então, assim, essa era a divisão. As colônias mandavam matérias-primas para as metrópoles e as metrópoles mandavam os produtos industrializados. Industrializados não, manufaturados, que a gente fala, né? Para as colônias, que eram aqueles produtos, principalmente roupa e etc. Essa era a divisão, primeira divisão internacional do trabalho. Isso mudou, tá, turma? Deixa eu só ver o negócio da gravação aqui. Tá? Isso mudou. Peraí, deixa eu voltar para o slide. Aqui na minha tela não. Isso mudou. Por quê, pessoal? Porque isso, no período industrial, gerou dois grupos de países, né? Porque assim, a gente vai ter a próxima divisão internacional do trabalho. Aquela foi a primeira. A segunda foi a divisão do período industrial. Só que todos os países hoje são industrializados, só que eles se industrializaram em períodos diferentes. Né? O primeiro grupo de países a se industrializar foi o Reino Unido, a Alemanha, a França, Estados Unidos, Japão e etc. Os que tinham vantagem na segunda divisão internacional do trabalho, que é conhecida como antiga divisão internacional do trabalho. Então a gente não pode confundir assim, ó. Primeira divisão internacional do trabalho, que era aquela da época das grandes navegações, e a segunda a gente chama de antiga divisão internacional do trabalho, que ela tem relação com a indústria. Deixa eu só mostrar elas para você aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa é a antiga divisão internacional do trabalho, ou divisão internacional do trabalho clássica. É muito parecido com a primeira, só que o que muda aqui são os produtos industrializados. Os países industrializados, que são esses aqui, ó, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, eles vendem produtos industrializados para os países não industrializados, que são os agroexportadores, que produzem produtos agrícolas, como por exemplo era o Brasil. O Brasil, por sua vez, fazia o quê? Vendia matéria-prima e comida para os países industrializados. Os países industrializados iam lá, industrializavam as matérias-primas e vendiam para o Brasil. E assim a gente perdia de novo no mesmo esquema, tá? Porque o que é mais barato? Eu vender sei lá, o ferro ou vender sei lá, um carro feito de ferro, né? Então, assim, pensa. Então a gente perdia nessas relações comerciais. Então eles tinham vantagem, né? Esses países tinham vantagem. Só que também a gente teve um segundo momento de industrialização, que é quando esses países que não eram industrializados começaram a se industrializar. Só que aí, pessoal, já não tinha mais vantagem nenhuma se industrializar nesse período na divisão internacional do trabalho. Por quê? Porque esses países aqui, ó, que se industrializaram primeiro, a indústria deles já estava tão avançada que a nossa indústria em 1950 e 1960, quando ela surgiu, ela
ela era considerada atrasada. Então, quando a gente se industrializa, a gente já está atrasado em relação à indústria europeia. Enquanto a indústria europeia já estava produzindo robôs, nanotecnologia, vamos pensar assim, a gente ainda estava produzindo enlatados, comida enlatada, entendeu? Então, é uma desvantagem a gente tem aí por conta do tempo, tá? Isso deu vantagens para os países que tiveram o primeiro momento ali, né? Esses países que se industrializaram primeiro. E aí cria a ideia do que a gente chama de periferia. Então, periferia é esses países do segundo momento, isso vocês precisam gravar, tá? E o centro da economia mundial é os países do primeiro período. Então, hoje a gente considera o centro da economia os países do primeiro período da industrialização e os países da periferia os países do segundo momento da industrialização. Tá vendo? Essa é a diferença. Beleza? Tá? Tanto que você consegue ver isso refletido em dados. Olha aqui, ó. Esses são os países de centro, olha lá, de centro, e esses são os países de periferia. E esses são os países que não são industrializados. Então, olha aqui, ó. Olha o PIB per capita dos países de centro. Olha aqui. Olha o PIB per capita dos países de periferia. E olha o PIB per capita dos países que não são industrializados. Olha que diferença. Ah, mas professor, olha a Coreia do Sul aqui. A Coreia do Sul é um caso à parte, pessoal, que a gente vai falar mais para frente. Apesar dela ser um país de industrialização recente, ela já é comparável a um país de industrialização pioneira. Ela conseguiu recuperar o atraso, tá, industrial. E a gente vai falar disso mais para frente. Mas olha a diferença de PIB per capita desses países. Por quê? Porque esses países do primeiro momento conseguiram se industrializar primeiro do que os países do segundo momento. E isso gerou, pessoal, uma diferença histórica na industrialização. Qual é a diferença histórica? Nos países de centro, que são os ricos, a venda deles era de produtos era para países não industrializados. Então, a Europa lá, eles faziam os produtos industrializados e vendiam para o Brasil que não tinha nenhuma indústria. Quando a gente se industrializa, todos os países já eram industrializados, então não tinha para quem vender. Então, a industrialização dos países de periferia é voltada para o mercado interno. Então, por exemplo, o Brasil, quando ele se industrializa e começa a fazer, por exemplo, produtos enlatados, não é para vender para a Europa, é para vender para os próprios brasileiros. E isso faz da nossa indústria uma indústria mais atrasada do que a indústria dos países desenvolvidos. Por isso que surge a nova divisão internacional do trabalho. Olha a nova divisão internacional do trabalho. Agora são 3 grupos, é isso que eu preciso falar para vocês. Ó. O dos industrializados desenvolvidos, que são quem? O centro da economia mundial. Os países industrializados subdesenvolvidos, que são quem? A periferia, somos nós. E ainda a gente tem aquele grupo dos não industrializados. Como que isso funciona, pessoal? Os países de centro, tá? Deixa eu só arrumar aqui, tá? Os países de centro, eles vendem produtos industrializados de alta tecnologia, super tecnológicos, muito caros. Para quem? Para os não industrializados e para os industrializados de periferia. Então, por exemplo, computador. Os europeus fazem um computador, vendem para quem não tem computador, ou para quem não produz nada e para quem produz alguma coisa. Por sua vez, os países não industrializados só fazem uma coisa: vendem matéria-prima, combustíveis e alimentos. Para quem? Para os países de centro e também para os países de periferia. Tá? Vende para os dois. Os países de periferia, o que eles fazem, pessoal? Eles produzem produtos industrializados de média e baixa tecnologia, produtos mais primários. E vende para quem? Para os países de centro e para os países não industrializados. Então percebe? Ó, vou repetir. Ó. O que eles fazem? Ó, os pobres, os que não têm indústrias, vendem matéria-prima para esses dois. Esses dois pegam uma matéria-prima e cada um faz uma coisa. Os desenvolvidos fazem produtos de alta tecnologia. Os subdesenvolvidos fazem produtos de baixa tecnologia. Os dois vendem. O desenvolvido vende para os dois, para esses dois, e o subdesenvolvido vende para esses dois. Tá? Só que aí tem um detalhe, tá vendo que tem uma seta aqui dos periferia, tem tá escrito aqui, ó, transferência de lucros de multinacionais e juros referentes aos empréstimos. Esse é o grande detalhe da nova divisão internacional do trabalho. Aqui, pessoal, para eles produzirem esses produtos de média e baixa tecnologia, como a indústria deles é fraca, eles precisam pedir dinheiro emprestado. E para quem que eles pedem dinheiro emprestado? Para os países ricos. Então, esses países ricos emprestam dinheiro para esses países, eles fazem os produtos bem zoados, vendem de volta para esses países e ainda ficam devendo
o dinheiro emprestado. Então, olha a vantagem que esses países industrializados de primeira ordem aqui, ou centro, possuem. Eles compram barato matéria-prima dos países não industrializados, tá? Compram barato produtos de baixa tecnologia dos países periféricos e ainda emprestam dinheiro para que esses países periféricos fiquem devendo para ele. E melhor, esses países periféricos e os não industrializados ainda compram os produtos caros deles. Então isso dá uma vantagem muito grande na nova divisão internacional do trabalho para esses países. Beleza, turma? Era isso que eu precisava passar para você para a gente dar continuidade ao conteúdo. Então não vou me estender muito, senão vai ficar um pouco mais complicado. Então essa é a nova divisão internacional do trabalho. São 3 grupos que a gente precisa trabalhar. Turma, ok? Dúvidas? Estou à disposição lá no mural. E um grande abraço e fique em casa. Até mais.